A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo que você colocar as suas mãos, os seus pés, e que você sempre agradeça a Deus, porque Ele que nos dá vida, Ele que nos dá inspiração, Ele que nos dá tudo o que a gente possa imaginar. Tudo provém dEle, nada podemos fazer sem Ele. E que você lembre-se de agradecer a Ele, de glorificar o nome dEle, porque se eu e você estamos respirando, é porque Ele permitiu que nós respirássemos. Então, louvado seja o nome dEle. Quero compartilhar um lanchinho espiritual com os amigos e os irmãos, que encontra assim em Atos capítulo 27, versículo número 20. Diz assim o texto: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O apóstolo Paulo está fazendo uma viagem que está no coração dele e também no coração de Deus. Era um sonho dele, de consumo, em viajar e conhecer Roma e depois dar uma passada na Espanha, naquele tempo, naquela época, os primeiros séculos após de Cristo, primeiro século pós-Cristo, depois de Cristo. E o apóstolo Paulo está pregando o evangelho e tem vontade. De repente, o apóstolo Paulo vê uma oportunidade e ele se coloca à disposição para ir para Roma como prisioneiro. Não foi como ele esperava, mas estava no coração de Deus. Era a vontade de Deus e era a vontade também do apóstolo Paulo. Só que no caminho Paulo deu conselho que não era hora de sair. Enfim, eles ignoraram o conselho, enfrentaram ventos fortes, enfrentaram tufão e enfrentou tempestade. O texto diz que vários dias eles ficaram sem ver estrela durante a noite e durante o dia não via sol, ou seja, era escuridão dia e noite, não sabia se era dia ou se era noite, em alto mar, enfrentando vento. Você consegue imaginar essa cena, irmãos? Enfrentando ventos fortes, tufão, a tempestade assola. Então, o dia, você não sabe mais se é dia ou se é noite. O apóstolo Paulo está enfrentando isso, está a caminho de um sonho que estava no coração dele e que também era a vontade de Deus. O próprio Deus o conduziu e ele agora está ali enfrentando. Mas Paulo não está murmurando. Pelo contrário, Paulo, quando o medo começa a chegar, Paulo, em um determinado momento, ver Deus visitá-lo e dizer: Paulo, não tenha medo, porque ninguém vai se perder. Paulo, não tenha medo, tenha coragem, Paulo, porque você vai chegar em Roma. Coragem, Paulo, porque é um plano meu. Coragem, Paulo, porque eu estou no controle da sua vida. Coragem, Paulo, porque o barco não vai se romper, o barco não vai naufragar. Coragem, Paulo. Irmãos amados, é mais de 365 vezes na Bíblia Sagrada a palavra não temas. Ou seja, quando a coragem ela só tem um propósito: vencer o medo. E o medo tem um outro propósito: anular a sua fé. O apóstolo Paulo deu conselho, não era hora de sair, o povo ignorou e foi, mas agora estavam todos eles como se a esperança, o texto diz que a esperança de todos eles foram embora, só que a nossa esperança é uma esperança viva, é Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha irmã, eu não sei como é que está o seu dia, se está de tempestade, se está negro, se está aquela negritude, aquelas trevas. Eu só sei de uma coisa: continue confiando em Deus, porque Deus está no controle dessa tempestade. Se tão somente você se colocar à disposição dEle, se humilhar diante dEle e permanecer fiel a Ele, saiba disso. Você pode ter perdido o controle da situação, mas Deus não perde o controle, nada surpreende Deus. Então, fique com muito cuidado, tenha cuidado quando você vê os ventos soprando brandamente. Talvez você esteja nessa situação, o vento está soprando brandamente, porque começou assim, o vento era contrário na navegação deles, o vento estava contrário. Às vezes estamos vivendo assim, aquém de Deus, aquém das coisas de Deus, ignorando Deus, e o vento está suave, está aquela brisa: eu não preciso de Deus, tá tudo beleza. Vai, busca Deus quando você quer. Deixa eu te dizer uma coisa: se você olhar os versículos anteriores, no versículo 13 diz que estava soprando brandamente um vento, e eles pensaram que tinham alcançado o que desejavam. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, se desperte, meu amigo. Escute esse lanchinho, esta palavra de Deus hoje.
e se desperte, porque não passado muito tempo, a tempestade o alcançou. A tempestade, ela vem muitas das vezes de surpresa, às vezes por ter uns sinais e nós ignoramos os sinais, mas a tempestade muitas das vezes vem para nos destruir, vem para nos ensinar. Mas saiba de uma coisa: se coloque aos pés de Jesus Cristo, se coloque aos pés da cruz, onde está Jesus Cristo. Tome a tua cruz e siga-o. Aproveita a oportunidade, aproveita essa brisa, aproveita esse vento suave e busca a Deus. Se revista, se encha, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas sei de uma coisa: Deus está no controle de tudo, inclusive da minha e da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, que você se volte para Ele, se renda aos pés dele e não deixe de adorá-lo, de glorificá-lo, mesmo com o vento soprando brandamente, mesmo o vento soprando ao contrário, mesmo a tormenta chegando, mesmo você não sabendo se é dia ou noite. Ei, entrega, porque Deus tem o controle de tudo. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê graça, que Deus em Cristo te fortaleça, e atente para quando o vento estiver soprando, aquela brisa brandamente, porque repentinamente pode vir. Mas se você estiver com Jesus Cristo no teu barco, não somente da boca para fora, não somente com jargão, não somente com frase, mas com a sua conduta, com o seu comportamento, com a sua vida aos pés de Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele vai conduzir o barco para as mansões celestiais. Deus te abençoe.